Graça e paz, irmãos do templo, os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Saudamos a todos e que o Espírito Santo fale profundamente ao coração de todos quantos ouvirem a palavra ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso de número 13, onde está escrito: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E o tema desta palavra, dessa mensagem é: o Senhor permanece fiel. Que o Espírito Santo, por sua fidelidade, use a minha vida para trazer uma palavra do alto, do trono da graça. Uma palavra que traga honra ao nome do Senhor, conhecimento e bênção sobre o seu povo, em nome de Jesus. É do conhecimento de muitos uma das mais famosas frases que nos últimos anos é conhecida nas redes sociais, na TV, que é Deus é fiel. Pessoas que transmitem essa mensagem através de uma faixa na sua cabeça, através de uma camisa. Muitas pessoas que conquistam algo muito precioso, seja no esporte, seja nas artes, na política, em muitas áreas, é muito comum a gente ver a frase Deus é fiel. E é uma verdade. O nosso Deus é fiel. E o apóstolo Paulo fala sobre a fidelidade de Deus neste versículo. Ele diz que mesmo se formos infiéis, Deus permanece fiel. Diferente de nós, que a nossa fidelidade está condicionada à fidelidade do outro. Mas Deus, Ele traz sobre nós um princípio divino, que é o princípio da fidelidade incondicional. E através dessa palavra, irmãos, eu quero analisar com os irmãos 3 principais razões pelas quais o Senhor é fiel. Além de a gente aprender esse conceito de um atributo de Deus, fidelidade, nós precisamos aprendermos a usufruir dessa fidelidade. Aprender por que Deus é fiel e aprender como usufruir desta fidelidade de Deus na nossa vida. E eu quero destacar essas 3 principais razões pelas quais Deus é fiel. A primeira está no próprio versículo, onde diz: não pode negar-se a si mesmo. A primeira razão pela qual Deus é fiel, porque isto é um atributo da sua natureza divina. Ele é essencialmente fiel. Fiel é aquele que é confiável. Fiel é aquele que não falta. Fiel é aquele que você pode depositar a sua fé. Deus é fiel. Ele não falha. Ele não nos deixa na mão.
Ele não abandona os seus compromissos assumidos. Na história bíblica, Deus estabeleceu algumas alianças com o povo no Antigo Testamento. As alianças que Deus estabeleceu lá no passado, todas foram quebradas pelo homem. Deus nunca quebrou uma aliança e jamais quebrará. E Deus é tão fiel que ele estabeleceu uma aliança eterna em Cristo Jesus. Portanto, Deus é fiel, ele permanece fiel, porque isso faz parte da sua natureza. Deus não consegue ser infiel. Existem algumas coisas que Deus não pode. Deus não pode pecar e ele não pode ser infiel. Deus não pode mentir. Ele não pode ser infiel, porque ele é essencialmente, totalmente, em toda a sua plenitude, dotado de fidelidade. A segunda razão pela qual Deus é fiel e permanece fiel é porque ele estabelece alianças. A relação de Deus com o homem não é avulsa. Nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus de aliança. E nós precisamos compreender que aquele que tem uma aliança com Deus, aquele que tem uma aliança com o Senhor Jesus, ele vai experimentar a fidelidade de Deus, mesmo a pessoa sendo infiel. Interessante que existem outras coisas que Deus não admite. Mas a infidelidade Deus tolera. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Quem morre com ele, quem morre em Cristo, ou quem morre por Cristo, viverá por ele. Versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Deus não admite alguém negá-lo. Se nós o negarmos, ele nos negará. Se nós negarmos sermos dele, se nós negarmos ter uma aliança com ele, se nós negarmos andarmos com ele, se nós negarmos buscar a ele, ele nos negará. Mas no versículo 13, Paulo afirma: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus, ela é plena na vida de quem tem uma aliança com Deus. Aqueles que não creem na existência do Senhor faz uso de uma seguinte afirmativa: se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Se Deus existe, por que isso aconteceu com fulano ou comigo? Este é um dos argumentos para aqueles que não creem
em um Deus maravilhoso, amoroso, fiel, que está na terra pelo seu Espírito. Mas a pergunta que devemos fazer é: essas pessoas têm aliança com o Senhor? O olhar de Deus é para os que têm aliança com Ele. Aqueles que não têm aliança com o Senhor, até pode, por uma oração, por uma intercessão de um aliançado, Deus socorrer. Por isso que devemos orar por todos os homens. Deus está dizendo: ore pelas pessoas, porque eu só posso derramar minha fidelidade sobre elas, porque um aliançado está orando. Por isso, a sua aliança com Deus e a sua oração por ser aliançado com Deus vai mover o Senhor a agir com fidelidade com qualquer pessoa que não tem aliança com Ele, mas por causa de você e de mim. A aliança de Deus move em Deus a fidelidade a nós. Mesmo sendo infiéis, mesmo que falhamos com Ele, Ele permanece fiel, porque isto é da natureza dEle, e porque Ele sabe que nós temos uma aliança com Ele. Nós podemos ver isso na história bíblica com Israel. A fidelidade de Deus com Israel, em muitos momentos que Israel virou as costas para o Senhor. A terceira razão pela qual Deus é fiel, quando uma situação está de conformidade ao seu propósito. Deus age sendo fiel porque Ele é a sua natureza divina. Ele age com fidelidade para aqueles que têm aliança com Ele. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus é fiel para uma situação que está de conformidade ao que é justo, ao que é propósito dele. O que é justo, Deus age. Ele é comprometido em ser fiel ao que é justo. Por isso que o Senhor abençoava Cornélio, o símbolo dos gentios convertido, Cornélios. Cornélio, embora ainda não conhecesse o Senhor na sua plenitude da Bíblia, das Escrituras, Cornélio, ele era justo. E, por ser justo aos olhos de Deus, Deus era fiel com ele. Noé era um homem justo e bom. Deus é fiel para uma alma justa. Deus cuida do justo. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Deus é fiel. Portanto, aqui há 3 razões pelas quais Deus é fiel. Pela sua natureza divina, pela aliança que Ele tem com o homem, por isso que devemos fazer uma aliança com Deus. Quem não tem aliança com o Senhor, não tem direito de cobrar de Deus fidelidade. É igual casamento. Você está passando na rua, vê alguém, esse alguém se envolve com outro alguém na sua frente. Você vai cobrar fidelidade dessa pessoa? Ela não tem nenhum vínculo contigo. Mas quando há um casamento, quando há um pacto, ali é estabelecido uma aliança.
Quem ainda não fez uma aliança com Deus em Cristo Jesus, não tem o direito de cobrar a fidelidade de Deus. Deus será fiel se Ele quiser. Se for algo para o seu propósito. Mas para aquele que tem aliança com o Senhor, Deus se vê na obrigação de ser fiel. E também Deus é fiel para aquilo que é justo. Deus não ouve o ímpio, só se o ímpio se arrepender. Mas Deus ouve o clamor do justo. E como podemos usufruir da fidelidade de Deus? Como esse conhecimento bíblico, teológico sobre um atributo divino do Senhor pode ser benéfico para nós? Porque aquele que anda com o Senhor diariamente experimenta a fidelidade de Deus. Deus é fiel porque Ele está nesse culto. Ele diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isto é verdade. Ele diz, eu não te deixarei e nem te desampararei. Ele diz, eis que estou contigo por onde quer que andares. Ele é fiel. Quando a igreja se reúne, Ele é fiel para estar agindo na igreja. Ele começa a sinalizar a sua presença. Ele começa a derramar a sua graça abençoadora. Ele começa a abençoar as orações, os louvores. Ele começa a abençoar a ministração da palavra. Ele começa a falar à igreja, porque a igreja tem uma aliança com Ele e Ele é fiel. Mas precisamos fazer uso dessa fidelidade. E o que fazer, pastor? Primeiro, confiar. O primeiro uso que você faz da fidelidade de Deus é confiar na fidelidade do Senhor. É confiar de que Ele sabe o que está fazendo. É confiar que ainda que as coisas estejam parecendo que Deus não está vendo, que está tudo fora do controle, você dizer, eu confio em Ti, Senhor. Porque o Senhor é fiel comigo. Eu não sei porque tudo está me acontecendo. Eu não sei porque tanta coisa está vindo sobre mim, mas eu confio em Ti. Porque Tu és fiel a mim. Lembro de José. A vida de José é uma vida marcante. Porque José, aos 17 anos, ele passa uma grande prova. Ele sofre muitas injustiças. E certamente imagine a cabeça de um adolescente de 17 anos. Imagine como ele ficou. Imagine o que ele pensou de Deus. Senhor, por que o Senhor está deixando tudo isso acontecer sobre mim? Mas a Bíblia mostra, a partir do capítulo 39 de Gênesis, que em toda a luta que José estava atravessando, o Senhor era com ele. O Senhor é fiel, Ele está conosco até nas nossas lutas. E por quê, pastor? Porque Deus tem propósito as nossas lutas. Glorificarão o nome dEle na nossa vida. Como Ele disse, o que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. As nossas lutas nos fazem crescer. As nossas lutas nos fazem confiar e ver a manifestação da misericórdia do Senhor sobre nós.
Quem quiser usufruir da fidelidade de Deus, confia. Confia na fidelidade do Senhor. Eu confio em ti. Jó disse, ainda que ele me mate, eu confio nele. Se ele me matar, ele sabe o que está fazendo. Amém? Eu confio nele. Deus não está deixando você só em nenhum momento da sua vida. Ainda que pareça que esteja só. Porque você está nas palmas das mãos dele. Pode uma mãe rejeitar o filho que amamenta? Mas ainda que esta rejeite seu filho que amamenta, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus é fiel. E confiar na fidelidade de Deus vai produzir em nós paz. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de um filho de um servo de uma família cristã. Os irmãos conhecem aquele rapaz que nasceu sem os braços e sem as pernas. Esqueci o nome dele agora. Nick, né? Nick. E ele dizendo como foi difícil para ele aceitar. Ele é filho de servos de Deus. E de aceitar ter nascido sem os braços e sem as pernas. E no testemunho dele, ele diz que aos 8 anos, ele pensou em se suicidar. Ele pensou em se afogar na própria banheira que ele estava tomando banho. Mas Deus falou com ele. E ele falou, Senhor, eu não entendo, por que o Senhor me deixou sem ter braços e pernas? E segundo o testemunho dele, Deus fala com ele e diz, você confia em mim? E aquela palavra foi suficiente para ele confiar em Deus e descansar. E hoje ele vê o quanto ele tem sido bênção em todo o mundo. Deus tem sido glorificado na vida daquele rapaz. Aquele que confia na fidelidade de Deus vai receber o descanso de Deus. Você confia em mim? E ele disse, eu confio. Eu sei o que eu estou fazendo. E ainda nos erros que você cometeu, Deus vai transformar esses erros em bênção para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A outra maneira da gente usufruir a fidelidade de Deus é buscar a fidelidade de Deus. É consultá-lo. É orar. É antes de tomar uma decisão, buscá-lo. Porque ele é fiel. Quando a gente anda na direção do Deus fiel, ele nos livra da morte. Ele nos livra dos transtornos da vida. Ele nos livra dos prejuízos. Nós precisamos andar conectado com o Senhor diariamente nas nossas decisões. Precisamos confiar ao Senhor o nosso caminho.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Busque ao Senhor. Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quer usufruir da fidelidade do Todo-Poderoso? Busque-o, considere-o, consulte-o. Não tome a frente, não passe da frente dele. Coloque ele na frente em tudo. E você vai ver a fidelidade de Deus. E por fim, para usufruirmos da fidelidade de Deus, sejamos fiéis. Amém? Se sendo infiéis, ele permanece fiel. Imagine se formos fiéis. Se a um filho desobediente ele abençoa e protege, imagine a um filho fiel. Deus não negará bem algum aos que andam corretamente. Que o Senhor abençoe a igreja. Que essa palavra traga consolo ao seu e ao meu coração. Deus é fiel. Não basta apenas estamparmos numa camisa que Deus é fiel. Precisamos viver essa fidelidade, porque ela está presente. Nós somos frutos da fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor está presente cada segundo da nossa vida. Nessa noite você está aqui, ou aí no YouTube nos assistindo, porque Deus é fiel. É Ele que te trouxe para ouvir a palavra. Mas Deus é fiel, mas Ele não faz tudo por nós. Deus é fiel naquilo que compete a Ele. Deus é fiel naquilo que é responsabilidade dEle sobre a nossa vida. Portanto, celebre, glorifique e usufrua do Deus que permanece fiel. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço para os irmãos do YouTube e um grande abraço para os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém.